Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo, mas antes de eu tecer o meu comentário, eu quero agradecer as pessoas que têm ido até o meu site, que é www.professorfabiosabino.com.br, vêm adquirindo os meus produtos e as pessoas que estão deixando as propagandas passarem por completo ao assistirem o meu vídeo aí no YouTube. Bom, esse vídeo que eu estou fazendo é referente, o próprio tema já está aqui, ó. Quais os papiros e pais das igrejas atestaram o Evangelho de João? Ou seja, nós chegamos no século IV, existem os códex completos, completíssimos. Aí o que acontece? Eu selecionei todos os papiros, né, algumas imagens, aqueles que eu não selecionei a imagem, mas eu vi quais são os papiros que correspondem ao Evangelho de João, e eu procurei os principais pais das igrejas do primeiro século, tá? Do primeiro século até meados de 120 e 130, para ver se eles atestaram o Evangelho de João, citaram os versículos de João, e quantos versículos. E aí eu fiz uma pesquisa de papiros até o século III, para saber se existem os papiros completos do Evangelho de João. Por que eu estou falando isso? Porque quando você chega no século IV, você tem o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico contendo todo o Evangelho de João, que todos vocês conhecem. E aí parece que o doutor Rodrigo Silva, domingo passado, ele fez um programa, acho que domingo agora, ele está fazendo um programa justamente sobre essa parte da crítica textual, que o Novo Testamento é fiel, as variantes que surgiram não corrompe o teor, a essência. Então realmente a Bíblia é inspirada, é a palavra de Deus, conforme muitos acreditam. Só tem uma questão, senhores, é isso que eu quero provar aqui. Apenas 3 páginas, mas o conteúdo é muito mais do que isso. Aqui está o papiro número 5 do terceiro século, Egito. Aqui está o tamanho desse papiro, o que ele contém, o Evangelho de João. Separei apenas o Evangelho de João, não peguei todo o Novo Testamento ainda, mas só o de João, só para exemplo do que eu quero tecer com vocês aqui. Aqui estão os capítulos que atesta o papiro 5, você vê que o papiro 5 não atesta todos os capítulos e todos os versículos, tá? Aqui é escrita a localização do papiro e essa aqui é a imagem do papiro fragmentado, tá? O papiro está fragmentado, a bibliografia logo abaixo e aqui, senhores, aqui está, olha, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, o que está aqui entre é o que é omitido no papiro. O que está em vermelho é um acréscimo, o que está em preto é o que está atestado no papiro mesmo fragmentado. Só o que está em negrito é o que está atestado no papiro. Na verdade, eu peguei aqui João 1, 23 ao 32, só que você foi até o versículo 28, para que coubesse aqui o Códice Sinaítico, o Códice Vaticano, para você entender onde eu quero chegar. Então, tudo que você está vendo em negrito é o que consta no papiro. O que está mais claro aqui, senhores, é o que é omitido, não consta no papiro. Aí vem a pergunta. Como que o Códice Sinaítico, aqui está o Códex Sinaítico, estou no versículo 23, você vê que está completo aqui o conteúdo todo, né? Se eu colocar o códice todo aqui, você vai ver ele completíssimo, tá? E o de baixo aqui é o Códice Vaticano, que também vai trazer aqui o versículo 24 em diante, completinho, nada fragmentado. Aí a pergunta que eu vos faço é a seguinte. Como que o Códex Vaticano, no capítulo 1 de João, no versículo 23 em diante, chegou nos códices sinaíticos mais completos e importantes no século IV completo, no Códice Vaticano completo, se eu pegar o Sinaítico, o Alexandrino também vai estar completo, uma vez que os papiros que se referem a esse capítulo e versículo, João 1, 23 ao 32, todos estão fragmentados. De que forma isso aconteceu? Ah, professor, isso veio pelos pais das igrejas. Bom, aí nós vamos até os principais pais das igrejas. Exemplo, Clemente de Roma, que dizem os estudiosos que é de 30 a 100 depois de Cristo, e dizem ainda mais que parece que ele esteve em Filipe com Paulo em 57 depois de Cristo. Aí eu analisei o trabalho de Clemente de Roma, e Clemente de Roma não fez uma citação direta do Evangelho de João. Já não fez. Ok? O que ele citou está aqui, as passagens que vocês estão vendo. Aí eu fui ver o outro pai da igreja, Policarpo. Policarpo, que escreveu várias epístolas, alguns acreditam que é de 65, entre 100 e 155. E aí também ele não cita, não faz uma citação direta do Evangelho de João. Aí eu fui para o pai Justino, de 110 a 165. E eu vi que ele citou em sua obra apenas uma única atestação do Evangelho de João, que é o capítulo 3, versículo 5. Bom,
E por último eu fui para o pai Inácio, que é de 30 a 107 depois de Cristo, e também não citou nenhuma citação direta do Evangelho de João. Veja bem, eu peguei os principais pais da igreja do primeiro século. Nenhum deles, a não ser com exceção de o pai da igreja Justino, que faz a citação de João capítulo 3, versículo 5. E aí eu vos pergunto, senhores, como que os códex chegaram completos, se os papiros, exemplo, quais são os papiros, professor? Vamos aqui então, vou aqui para o Word. Bom, o que vocês estão vendo aqui, senhores, é o papiro de número, deixa eu pegar aqui, número 22, tá? Essa imagem do papiro de número 22, tá aqui, tá? O que ele contém esse papiro? Tudo fragmentado. João 15, 25, 16 ao 2, aí depois do capítulo 16, versículo 21 ao 32, fragmentado. Depois eu chego no papiro 28, que contém apenas João, capítulo 6, versículo 8, 12, 6, 17 ao 22. Aqui está o estado do papiro fragmentado. Depois eu chego ao papiro 39, que contém apenas João, capítulo 8, versículo 14 ao 22. Está a imagem do papiro fragmentado. Depois eu chego no papiro 45, que contém apenas João, capítulo 4, versículo 51, versículo 54, capítulo 5, 21, 24, capítulo 10, 7, 20, versículo 25, 10, 30, vai até o capítulo 11, versículo 10, depois versículo 18 ao 36, depois versículo 42 ao 57, e aqui está a imagem do papiro. Vocês estão vendo que é tudo fragmentado, nada completo. Depois eu tenho o papiro 52, que tem apenas João 18, capítulo 18, versículo 31 ao 33, versículo 37 e 38. Aqui está também a imagem do papiro. Aqui está à frente o verso do papiro. Também tudo fragmentado, vocês estão vendo aí. Papiro 66, que contém apenas João 1, 1 do 6, aí versículo 6 e 11, depois 6 e 35, depois até o 14 e 26, 29 e 30, 15 e 2, assim sucessivamente. Também em estado fragmentado, aqui está o papiro. Tá? Já um pouco mais completo, mesmo assim fragmentado. E depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse papiro, uma coisa interessante lá de João capítulo 1, versículo 1. Tem uma coisa muito interessante nesse papiro que depois eu vou fazer para vocês. Enfim, gente, todos os papiros, vou mostrar só os papiros. Esse aqui é o papiro de número 75. Está aqui também, completo. Completo, ou seja, o papiro 75 contém apenas João 1, 1, depois 11, 45, 48, 57, 12, 3, 13, 1, 8, 9, 14, 8, 29, capítulo 15, versículo 7 ao 8. Também não contém completo os evangelhos. Em outras palavras, tudo fragmentado. Tá aqui, gente. Aqui, ó, peguei todos os papiros, fragmentado, fragmentado, fragmentado. Esses aqui são todos os papiros que eu peguei aqui, que eu não coloquei as imagens. Por quê? Porque alguns deles são muito antigos. Então, papiro 2 do século 5, papiro 5 do século 3, papiro 6 do século 4, papiro 20 do século 3, papiro 36 século 6, 44 século 6, 54 século 5, 55 século 6, papiro 59 século 7, sétimo, papiro 60 século 7, papiro 63 4, papiro 76 6, papiro 84 6, papiro 93 5, papiro 119 terceiro século, papiro 120 quarto, papiro 121 terceiro, papiro 122 do quarto ao quinto e o papiro 0162 entre o terceiro final do século terceiro ao início do século quarto. Aí a pergunta é o seguinte: todos os papiros, todos sem exceção, que estão disponíveis, né, da obra de Hunt, né, e dos papiros de Orixorinco. Então o que acontece? Se eu juntar todos os papiros, todos sem exceção, senhores, não vai constituir o Evangelho de João, não constitui. Se eu pegar a menção de todos os pais da igreja até o século IV, até a formação do Códice, tanto o Vaticano e o Sinaítico, também não vai constituir o Novo Testamento. Aí eu vos pergunto, onde está agora a veracidade dessa informação? Você analisar o Códex do século IV em diante e ver as variantes é uma coisa. Agora a pergunta que se faz é o seguinte: não é analisar as variantes, é como que o Códex chegou completo? De que forma? Isso que eu estou dando exemplo apenas do Evangelho de João. Aí tem o seguinte: me procura quantos papiros existem do Evangelho de Marcos. Quantos existem? Quantos papiros? Aí veja quantas menções fizeram os pais das igrejas. Então, gente, é um estudo muito trabalhoso que eu estou fazendo aqui.
Provavelmente eu vou tornar isso aqui em um livro, para justamente colocar que não existe essa fidelidade que as pessoas querem dizer. Por que não existe, professor? Porque eu já estou provando aqui para os senhores, aqui que vocês estão vendo, que os papiros são fragmentados. Não existe papiro completo que constitua todo o Evangelho de João. Os primeiros pais das igrejas, os mais importantes, também, pais ali, que nem sequer citaram o Evangelho de João. E como que chegou completo esse códice no século IV? Sabe como? Então, o conteúdo que existe, nem tudo veio dos papiros. Até que ponto se dá crédito aos pais das igrejas? Ou seja, eles se apoiaram no quê? E qual é a prova? Se não existe papiro no período deles, como que eu dou credibilidade? Como que eu vou evidenciar o que ele está dizendo é a verdade? Procede a informação. Estão entendendo o raciocínio, senhores? Isso aqui é antes da Constituição do Novo Testamento, isso aqui é antes de Bíblia. Eu estou lá no primórdio da história do Novo Testamento. Agora, não se esqueça que eu vou para o Antigo. O Antigo não é diferente, é a mesma coisa. Então está aí, senhores. Existem variantes nos códices? Existem. E essas variantes geram problemas? Muitos problemas. Depois vamos ver se eu faço um outro vídeo só para você ver o que existe de problema nesses papiros e até mesmo nos códices. Porque algumas pessoas querem defender não que existe, porque Mendes, porque Bruce, porque não sei quem, né? Eles falaram que é fiel mesmo que haja variantes, isso não corrompe. Eu já estou provando aqui. Existe a variante, mas me dá a obra completa? Será que algum estudioso, algum acadêmico pode me provar como que o Evangelho de João no Códice chegou completo? Por intermédio do quê? É isso que eu quero saber. Por intermédio do quê? Por papiro não é. Pelos primeiros pais das igrejas, sequer nem citaram. Então veio pelos pais do segundo, finalzinho do segundo século, início do terceiro? E de onde que eles tiraram essas informações? Se os primeiros pais não citaram e não existia papiro que citasse também. Como chegou completo? Uma boa pergunta, né? É isso, é uma boa pergunta para você parar para pensar. A minha resposta eu já tenho. E essa resposta eu vou dar futuramente no livro que eu vou publicar, tá certo? Então não esqueça de compartilhar esse vídeo. E não esqueça de acessar o meu site, www.professorfabiosabino.com.br, e me auxiliar nesse trabalho e nessa labuta. Então, mais um videozinho aí, agora trazendo documentos científicos, imagens de papiros, de códice, pais da igreja, para demonstrar que não existe um Novo Testamento conhecido hoje completo. Surgiu do códice, sim, surgiu do códice, surgiu de traduções, surgiu de versões, porém, como que esses códices chegaram completos se os papiros não estavam e muitos pais da igreja nem sequer citar esses conteúdos, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.